Bom, 7h59, voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. Muito bom dia para você que está chegando agora, para você que está desde cedo conosco. Vamos até às 9 horas ao vivo aqui pela Folha FM, também pelo Face, pelo YouTube, tudo já com imagens. Você pode ir lá conferir agora. E daqui a pouco você pode conferir também em podcast. E no Instagram tem um formato agora que a gente já se adequou a ele e tá ficando lá o vídeo disponível. Tá lá no perfil nosso ali, você vai lá em @FolhaFM 98.3, você vai encontrar os programas que são apresentados aqui ao vivo, tanto de manhã quanto à tarde, enfim. Desde que não tenha música, né? Porque não pode. Voltamos para seguir com o nosso Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje conversando com a Odisseia Carvalho, presidente do Diretório Municipal do PT, e conosco o Rodrigo Gonçalves, que eu chamo para abrir esse bloco aí, por gentileza, Rodrigo. Cláudio, antes de a gente entrar nessa expectativa para os novos nomes, você lembrou muito bem, tem a agricultura hoje, Ministério das Cidades, né, que são ministérios muito importantes, principalmente para a nossa região, né, a gente sabe disso. Eu queria ainda falar sobre alguns nomes que já foram anunciados, né, e dentro do Alexandre Padilha, né, para o Ministério das Relações Institucionais, né, a gente viu um convite feito a uma pessoa que tem uma representatividade muito grande aqui para o estado do Rio de Janeiro, também para o interior aqui do estado, por ter sido prefeito também de cidade do interior, sabe da dificuldade que muitas vezes essas prefeituras enfrentam para ter acesso a essas políticas no governo federal, né, que é o André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro até fevereiro, que foi convidado, né, para assumir a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, vinculado então lá ao Ministério das Relações Institucionais, que vai ser comandado pelo Alexandre Padilha, outra pessoa que tem muita experiência, nome forte do PT. E eu tive a oportunidade de falar com o Siciliano e ele falou, né, que ele vai ficar lá no Planalto mesmo, no Palácio do Planalto, numa sala estratégica, justamente para isso, para essa interlocução mesmo com as capitais, com as cidades de forma geral e com os municípios. Isso para a gente é muito importante ter uma pessoa com essa representatividade lá. O André Siciliano, que desenvolveu à frente da Assembleia Legislativa um trabalho também bastante marcante, né? Agora vai ter uma devolução expressiva de montante. A gente, inclusive, está tentando trazer aqui a entrevista do Siciliano para falar sobre essa expectativa, né? Sobre o fechamento do Analeste e também para essa expectativa para assumir esse cargo. Eu queria que você avaliasse. É uma pessoa que você tem contato? Você acha que vai agregar muito, realmente? Eu não tenho dúvidas que o André vai agregar, né, nesse trabalho, que ele já é um grande articulador, né, dentro da Assembleia Legislativa. Se hoje o Estado do Rio de Janeiro voltou a ter recursos, a funcionar, né, a não travar, inclusive, as pautas essenciais para que se pudesse ter um desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro, foi o André Siciliano que dialogou com todas as forças políticas, né, dentro da Assembleia Legislativa. E ele tem essa capacidade e essa competência, né? O Lula sempre, nos seus governos, vai chamar todos os prefeitos, né, de todas as cidades, independentes de que posição política eles tiveram durante o processo eleitoral, para estar estabelecendo metas, né, de funcionamento de recursos do governo federal junto aos municípios. E ele vai fazer essa interlocução. Quer dizer, esse trabalho diretamente, né, de trabalhar junto com os prefeitos, vai ser o diálogo direto com eles. Então, acho que isso é importante, né? Então, acho que é um excelente nome, entendo que é um excelente nome e vai estar representando o Estado do Rio de Janeiro muito bem lá no nosso governo. Fala que ele vai fazer parte do núcleo duro do governo. Exatamente, é isso mesmo. Odisseia, a gente viu também uma análise que a gente trouxe na Folha, né, do Marcelo Férez, que a gente já citou aqui, o Marcelo, que já fez parte lá do Ministério da Educação, ele avaliou, né, o nome do Camilo Santana no Ministério da Educação, que o Cláudio já falou aqui também, além de governador do Ceará, é senador eleito também, né? Então isso mostra... E o Marcelo Férez fala sobre isso, da expectativa para o MEC, que é de retomada e ao mesmo tempo de avanço. A gente sabe que a educação sofreu nesses últimos tempos cortes, vamos dizer, bloqueios, não vou nem dizer cortes, mas aconteceram cortes sim, mas mais recentemente bloqueios que interferiram diretamente
dentro do processo educacional. O Instituto Federal Fluminense chegou a não saber como pagaria suas contas, né? E isso quando a gente fala de educação superior, mas quando a gente fala de educação desde a base, a gente sabe que houve, né, várias perdas aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que você avalia essa questão da educação, que é uma parte também muito importante para o governo? E que é essencial, porque a questão do ensino, da aprendizagem, e eu falo isso porque eu sou professora da educação básica, né? Desde a creche, a instituição e a construção de novas creches para atender a população. Quer dizer, o espaço da creche não é um espaço simplesmente de colocar as crianças lá para as mães poderem trabalhar, né? Às vezes tem a ideia disso, a creche vai ser construída para a mãe trabalhar, muitas das vezes a mãe não trabalha e bota a criança na creche. Não é isso, é o desenvolvimento pedagógico que a gente exerce dentro das nossas creches, né? Onde nós temos professores capacitados, qualificados para trabalhar com as crianças e fazer esse desenvolvimento. Então, no governo Bolsonaro, nós tivemos cortes seríssimos, desde a educação básica, que é da educação infantil até o ensino médio, ao ensino superior. Nós tivemos aí, como você citou, o IFE, a UENF, que aí mesmo que seja estadual, mas é o reflexo dos recursos do governo federal também, que a UF, sim, nós tivemos, se não fossem as emendas parlamentares, a obra, inclusive, não iria sair, como está em andamento. Então, é uma restrição de recursos seríssimos. Eu estava vendo o pessoal da transição, não estou acho que foi a Luiz Mercadante, que estava falando do processo de transição, que não tinha recursos para pagar os bolsistas, né, de medicina, residentes de medicina. Aí, às vezes, você pode falar assim, mas isso está falando do nível superior. Não, mas isso é uma realidade. Quer dizer, pessoas aqui em Campos, que vieram de outros estados, inclusive, que Campos virou um polo universitário, veio dentro de uma perspectiva de recebimento de bolsa e foi cortado, totalmente cortado. Quer dizer, aí vive como? Para de estudar? Como é que faz, né? Porque o ingresso nas universidades não se dá só o ingresso em si, você tem que ter um custo, querendo ou não, para esse aluno poder se sustentar. E se você for fazer uma pesquisa, existem milhares e milhares de jovens que vivem simplesmente com os R$ 400 da bolsa que é da universidade e fazem milagre. Né? Sim. Que aí moram em república e tudo mais e fazem milagre. Então, em relação à questão da educação, que você perguntou, né? O Camilo, ele tem uma expertise, né? O Ceará já ganhou prêmios e tudo, então acho que ele vai estar muito bem representando o Ministério, né? O Marcelo Feres já trabalhou na época do Haddad, tem conhecimento. O Marcelo Feres é isso, né? Que a gente estava falando do governo de Vladimir. Ele busca experiência política e técnica, porque o Marcelo Feres é isso, né? Ele é o político e ele é o técnico também. Então, eu acredito, inclusive, que ele possa, sim, ser chamado para... acredito que sim, para trabalhar dentro do Ministério, e a gente vai ter que trazer recursos para a educação básica, construção de novas escolas, para que a gente possa atender a demanda. Até porque a educação, nós tivemos 2 anos, gente, de pandemia, né? E foi uma loucura, tanto para os professores trabalharem, porque ficava naquele celular respondendo aluno até meia-noite, 11h30, e ficava naquela loucura, como também os alunos que não tiveram suporte, no meu entender, né? Em vários municípios isso aconteceu, o suporte para que eles pudessem ter um acesso tecnológico à aula que estava ali sendo dada. Às vezes era um celular para a família inteira, fora a falta de condições e espaço. Então, nós temos que fazer um resgate, né? Principalmente, eu digo principalmente as crianças com 6 anos de idade, que estavam em pleno processo de alfabetização, que é o momento em que você constrói o seu conhecimento em contato com o outro. Relações, né? Passamos 2 anos da pandemia sem esse contato. E agora a gente tem que fazer, inclusive, um projeto nacional de resgate, né, desta aprendizagem que foi deficitária, né, devido à questão da pandemia. E que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. A gente já sabe que vai demorar aí, a gente falava dessa recuperação, 2, 3 anos, e bota aí mais para frente. Isso. Agora eu queria aproveitar uma fala que o próprio Marcelo Feres deu
na reportagem que saiu na Folha, para a gente entrar no outro assunto. O Marcelo fala assim, outro ponto abordado por ele é que, abre aspas, o rompimento da agenda da educação pautada em metodologia que rejeita o conhecimento científico tenta ocultar a pluralidade da população brasileira e nega a relevância do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, reconhecido internacionalmente. E com essa fala dele, né, falando sobre essa questão que nega não só a relevância do Paulo Freire, mas também oculta a pluralidade da população brasileira, a gente entra num outro assunto, que é os ministérios indicados, os nomes indicados para a cultura, para igualdade racial e também para os direitos humanos. Muito se fala também, e a gente tem que, antes de entrar diretamente nisso, é sobre o aumento no número de ministérios, que virou como se fosse uma questão política também, né? Ou seja, aumenta-se o ministério, porque no governo Bolsonaro eram 23 ministérios, e agora, se não me engano, a gente vai para 37, né? Então, assim, 14 nomes aumentam aí, e é assim. Por mais que já haja declarações do Lula que vai haver um aumento de ministérios, mas não, vamos dizer, de despesas, né, de recursos. Como que você avalia isso, a questão do número desse aumento de ministérios? Primeiro, falar sobre o posicionamento do Marcelo Feres. Quer dizer, Paulo Freire é o patrono da educação reconhecido mundialmente, né? E aí, inclusive, numa das entrevistas, de debate com um bolsonarista e eu representando o presidente Lula, ele fala de Paulo Freire, mas falam de Paulo Freire sem conhecimento nenhum, sem saber quem foi o Paulo Freire. Eu falei, você está falando de Paulo Freire? Me diga quem foi Paulo Freire. Não sabia responder. Então é isso, é um ataque frontal, né, a um patrono da educação que na verdade, trouxe toda uma prática educativa, pedagógica, construtiva, e que não tem como negar a história de Paulo Freire no nosso país e fora do nosso país, né? Então, a gente precisa resgatar esses ataques que foram feitos nos governos anteriores de formas aleatórias, ou está desse lado é comunista, todos viraram comunistas, né? Se você usava vermelho, era comunista, era contra o governo, é comunista. É uma coisa que eu só vi isso na época da ditadura, mas que resgataram de uma forma assustadora, né? Não sabe nem não sabe nem o que é comunismo, né? Então, de uma certa forma, a gente precisa resgatar essa figura. Inventaram muitas coisas, a questão do banheiro unissex, né? Como se fossem destruir todos os banheiros masculinos e femininos que tinham dentro da escola para construir o banheiro unissex. Como se o banheiro da nossa casa não fosse usado por todos, né? Então, quer dizer, umas coisas muito loucas, ao kit gay que seria dado dentro das escolas, tudo isso na prática a gente viu que não aconteceu. Literalmente não existe isso. E a gente ainda precisa, né, porque eu falo sempre, nós derrotamos o Bolsonaro, mas derrotar o bolsonarismo vai levar um tempo. Não é à toa que nós estamos aí, né, vendo essas práticas escandalosas de pessoas pedindo intervenção militar, né, à frente dos quartéis, dos exércitos. Então, esse vandalismo que nós estamos vendo por parte da população, que são os bolsonaristas radicais que estão fazendo dentro do nosso país. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de conscientização dentro das nossas escolas. Esse trabalho precisa ser feito e precisa ser resgatado, né? A questão, principalmente, levar a criança um processo de conscientização de quem é ele enquanto cidadão no mundo, né? Principalmente isso. Em relação às perguntas que você fez, a igualdade racial, direitos humanos e a cultura, foram escolhas, né, que realmente do presidente Lula, que realmente vão estar à frente desses ministérios com competência, acreditamos nós. A gente sabe que não é por colocar uma pessoa negra, né, na igualdade racial que ela vai dar conta de estabelecer políticas públicas para, né, combater o racismo dentro do nosso país. Né? Tanto é que o ex-presidente da Fundação Palmares,
ele tinha um preconceito, ele era racista, literalmente racista. Bolsonaro fez isso, colocou o segurança dele como candidato a deputado, se não me engano, a federal, e o sobrenome dele era Bolsonaro. Quer dizer, às vezes a gente não entende muito bem, eu ainda não consigo entender, sinceramente, como muitas mulheres, eu falo mulheres porque ele é racista, preconceituoso, misógino, né? O Bolsonaro e alguns bolsonaristas também que o seguem. Como que negro ou negra, né? Negra, mulher, pobre, votou no Bolsonaro. Isso a gente vai precisar de sociólogos, né, para entender esse fenômeno que aconteceu no nosso país, para que a gente possa conseguir compreender essa situação. Então, acredito que o Ministério da Cultura vai ser muito bem conduzido, a igualdade racial e também de direitos humanos, porque os nossos... a nossa parcela da população LGBTQIA+, ela foi altamente perseguida e ainda é imorta, né? Então, nós precisamos de pessoas... Eu me lembro da primeira Conferência Nacional de LGBT, que naquela época não tinha o QIA+, né? LGBT, em que o Lula foi com a dona Marisa. Eu estava em Brasília trabalhando na época e aquilo foi muito emocionante, porque é o reconhecimento, né, da parcela da população que é altamente discriminada e morta, né? O Rodrigo lembrou bem desse estique e encolhe aí de ministérios, começando lá com o Sarney, né? Quer falar? Não, é porque a questão dos 34, né? O Bolsonaro, 37. O Vamos Bolsonaro, ele diminuiu, na época, foi uma promessa de campanha, né? Ele diminuiu, eu não sei te dizer aqui com precisão quantos ministérios tinhas na época do governo anterior de Lula. O de Lula sempre foi maior. Foi Lula, maior, 32, exatamente. Eu acho que era 32. Acho que era 32, se não me engano. Dilma, 39. Isso. Só a relação, então. Zé Sarney, lá depois da redemocratização, 24. Fernando Collor, 15. Sim. Itamar Franco, 21. FHC, 27. Lula, 32. Isso. Dilma Rousseff, 39. Temer, 24. Bolsonaro, 21. E Lula agora volta a 37. Exatamente. E aí fecharam-se ministérios importantes, como o da Agricultura, Ministério das Cidades, né? Eu estou citando aqui alguns, isso no governo de Bolsonaro. Então, eu estou citando aqui alguns ministérios que foram fechados e que são pastas importantíssimas. A agricultura, né? Não foi, não. Não, meio ambiente, eu acho. Foi o meio ambiente, exatamente. Ela, na verdade, ela juntou. Se tinham dois nomes bons do governo Bolsonaro, uma era a ministra da Agricultura. Me fala. Eu esqueci o nome, mas isso. A Agricultura pegou e juntou. E o Tarcísio. Isso. E o Tarcísio, que foi também um grande ministro. Então, alguns ministérios que foram fechados importantes e que a gente precisou resgatar. Então, de uma certa forma, está dentro da margem, vamos dizer assim, né, dos governos anteriores. Mas assusta, né, quando olha assim, isso. 23 para 14. A gente vai ter que ver agora a questão dos gastos de cada um. Se isso não ultrapassar os gastos, isso aí está dentro do padrão. Faltam ainda Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Previdência Social, que foi fechada também na época, eu lembro. Ministério do Esporte, Ministério das Cidades, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, que é fundamental, Minas e Energia, das Comunicações, Turismo e falta ainda o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura, que isso aqui ele vai ter que fazer um trabalho muito forte, muito bom. Ministério da Agricultura, Agrário e Agricultura Familiar. Esse eu acho que foi um dos criados, né? E o Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. Ministério da Pesca e Aquicultura, tá?
Secretaria de Comunicação Social, Gabinete de Segurança Institucional e Ministério do Planejamento e Orçamento. Da minha parte, sobre os ministros já escolhidos, a minha pergunta é: você trocaria algum? Não, porque as escolhas, como eu falei inicialmente, as escolhas estão sendo escolhas políticas e técnicas, né, de pessoas com experiência e capacidade. E o Lula é muito rigoroso, né, foi o que ele falou o tempo todo. Vocês estarão servindo a população, né, então não podem errar. E é isso que vai ser feito. Se porventura tiver algum problema nesse meio do caminho, vai se trocar, não tem jeito. Até mesmo as indicações dos partidos, essas indicações passarão, com certeza, pela avaliação do próprio presidente Lula e a sua equipe do núcleo duro. Não tenho dúvidas. Cláudio, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre essa questão da escolha de ministro. Lá no grupo Opiniões, né, lá no WhatsApp, a gente tem lá o questionamento do Roberto Dutra, que fez, não sei se você está lá no grupo também. Eu vejo, li, e Roberto já foi questionado até pela aquela menina, a professora também. Ah, meu Deus. Graciete. Uhum. E o Roberto Dutra é sociólogo. Sim. Só para complementar aí. Aí ele fala, né? Boa noite, boa noite, porque a militância do PT continua com uma atitude passiva, anticrítica em relação a erros claros de Lula, como o de permitir que sua esposa participe da indicação de ministros e secretários. Porque militantes antigos do partido aceitam o papel submisso de difundir a mentira de que esta influência se justifica por um protagonismo e uma trajetória política que a esposa do presidente nunca teve. Não seria mais fácil e produtivo assumir que Lula erra do que inventar desculpas para justificar esta mistura de família com a vida pública? E ele ainda fala, uma desculpa recorrente para recusar esta crítica e acusar o crítico de machismo, mas cultivar a prática da influência feminina pela via de sua relação privada com o homem é sim uma prática extremamente machista, além de claramente antirrepublicana. Como é que você avalia esse tipo de declaração? A gente, na verdade, não tem esse conhecimento profundo de que foi a Janja que fez as indicações dos ministérios. Não existe. Você fala muito com a Margareth Menezes. Exatamente. Eu acho que o Lula sempre colocou artistas à frente do ministério. Foi no ministério na época do governo Lula, foi na época da Dilma. Né? Então, eu não acredito que ela tenha essa influência. Lógico, você está dentro da sua casa, você vai dialogar, vai trocar ideias, né? Mas a decisão final, e eu não estou sendo machista quando eu falo isso, não, a decisão final é do Lula. Né? Dentro dessa perspectiva de estar combinando o trabalho político das forças políticas que apoiaram o governo com a capacidade técnica. Né? Não adianta dizer a Janja indicou a minha amiga, né, para estar lá. Se o Lula não reconhecer que essa pessoa é técnica, é política e que vai estar à frente do Ministério fazendo um trabalho com competência, ele jamais iria indicar. Né? Então, a Janja é uma pessoa importante, na vida do Lula, é a sua companheira, foi à frente da campanha, né? Esteve ali presente como protagonista, sim, mas em relação ao governo em si, quem está dando toda a linha é o Lula com sua equipe técnica e o núcleo duro. Cláudio, só para a gente fechar rapidinho essa questão ainda falando sobre esses nomes indicados, porque foi um nome que o próprio Alcimar Chagas, na entrevista que ele fez, ele classificou nomes como de Daniele Franco, irmã da Marielle, sim, e da Margareth Menezes. Isso. Ele cita que são nomes considerados muito assim, apelativos, que foram apelativos, né? E aí a gente veio com uma entrevista também com o Totinho, né, que é da Subsecretaria de Igualdade Racial, onde ele fala, o Gilberto Coutinho Júnior, o nosso Totinho Capoeira, e ele fala exatamente sobre isso, né, que o nome tanto das duas quanto do Silvio de Almeida foi coletivo em resposta à falta de políticas de direitos humanos, de igualdade racial e de políticas de garantias de equidade entre as pessoas humanas, e que são pessoas, ele fala que para ele o reflexo, muitas vezes, desse questionamento é de um racismo estrutural e do epistemicídio,
porque sempre que há, né, a indicação de um ministro negro, há uma crítica muito grande, pesada do setor da sociedade. E ele fala que esses nomes indicados pelo presidente Lula não só são pessoas de extrema representatividade para a comunidade negra, como também de um histórico de luta, de uma militância acadêmica, no caso do Silvio, outro na militância cultural, outro por direitos de inclusão da comunidade negra, como é o caso, né, da Aniele, né, que passou por tudo que passou, e não é por isso que ela está lá, ela é uma jornalista, ela é educadora, ela é escritora, além de ter uma vivência empírica, né, também traz consigo uma larga experiência cognitiva, intelectual e técnica. Porque as pessoas as avaliam, às vezes, como se fosse só uma questão de representatividade. Não é isso, né? Existem critérios a serem seguidos, né? E se não funcionar também, troca, gente. Exatamente isso, é o que eu estava já colocando. Na verdade, essas pessoas estão sendo escolhidas pela questão eleitoral. Se Aniele Franco é filiada ao PSOL, né? Então, indicações dos partidos, mas também tem uma avaliação técnica, de experiência, de competência. Senão, o Lula não estaria indicando, né? Não estaria avalizando as indicações que foram colocadas. Então, e além disso, ouvir os movimentos. Lógico que houve um diálogo com os movimentos sociais organizados, grupo de trabalho que teve para poder fazer a indicação da Aniele Franco, que representa, né, toda uma história de vida, de luta, né, pela igualdade racial, moradora da Maré, né, na época, não sei se continua, mas sempre foi moradora da Maré. Ela é competente no que faz, né, e tem a representatividade. A Menezes também, né, Margarete Menezes, eu acredito que ela vai dar um banho, né, num trabalho da cultura, né? O Silvio também, o movimento negro que foi ouvido para poder fazer essa indicação. Então, acho que está muito bem representado e pelo menos o caminhar é esse, e eu tenho certeza que, se porventura der algum problema, vai ser retirado pelo próprio movimento e o próprio presidente Lula vai fazer a sua troca necessária. Olha, não é a minha opinião que vale aqui, mas assim mesmo eu vou emiti-la. A desmilitarização dos ministérios, do meu modo de entender, já é um avanço, porque a coisa parte da população para a população. Não que os militares não sejam capazes, a gente já falou isso aqui, já discutiu isso, não é o que vem agora, mas essa questão de voltar para meio que a realidade brasileira, acho que já é um avanço. Agora, sobretudo, se tem muita expectativa e perspectiva com relação a essa questão de corrupção. E a gente pode falar isso no próximo bloco. Se vai haver, o Lula se defende alegando que ele sempre liberou tudo para ser investigado e nunca decretou 100 anos de sigilo em nada. Mas se vai haver, não é um pós-corrupção, é um pré-corrupção, uma espécie de uma equipe para detectar esse tipo de... Se sou eu, o presidente Lula, eu faria isso, uma equipe para detectar qualquer tipo de movimento estranho feito em qualquer dos ministérios ou qualquer uma das partes, como, por exemplo, a Petrobras, que foi um grande escândalo aí, alavancado por uma forma... estúpida de combate também da Lava Jato, que foi boa. A Lava Jato foi boa. Só que matou o boi por causa do carneiro, do carrapato. Isso nós podemos falar no próximo bloco. E tem uma pergunta do Edmundo aí, o meu caro Rodrigo, que, se você me permite sugerir, pode ser a pergunta até para o próximo bloco, já que o fortalecimento do PT com a sua volta ao poder é o tema principal para a gente discutir no próximo bloco. Vou só pedir licença, então, mais uma vez a você que nos acompanha aí em casa, pelas redes sociais, e também para você que está aí ligado aqui na Folha FM. Eu disse, você também, Rodrigo. Voltamos em instantes. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A vida